Então, pessoal, boa tarde. Quinta-feira, 21 de outubro, né? 2h20, estava discutindo aí alguns exercícios e cercanias com os alunos. Vamos continuar então com o nosso conteúdo. Na aula passada, a gente deu uma interpretação geométrica para a curvatura gaussiana de uma superfície no R3 e também no L3, né? O plano hoje é a gente tentar fazer alguma coisa que dê uma interpretação geométrica para a curvatura média de uma superfície, e essa é de fato uma interpretação bem interessante, envolve aspectos que podem levar uma pessoa a querer estudar cálculo das variações, por exemplo, né? Então, vamos tentar dar um título para a aula de hoje, né? Depois a gente vai fazer... acho que vai ficar basicamente nisso, né? Eu vou tentar fazer bastante conta para mostrar como é que são essas coisas, né? Tá, então, interpretação das curvaturas. K e H de uma superfície dentro do R3i, né? Na aula passada, a gente deu uma interpretação bem geométrica para a curvatura gaussiana, né? A gente viu que a curvatura gaussiana podia ser vista como o limite do quociente de áreas da área da imagem pela aplicação normal de Gauss de uma região da superfície dividido pela área dessa região da superfície, tomando o limite, fazendo essa área encolher arbitrariamente, né? Então, essa aqui já vimos. E o plano hoje é tentar dar uma interpretação geométrica para a curvatura média. Isso vai ser feito já, né? Para isso, a gente vai estudar o que seria uma variação da superfície e tentar mostrar que superfícies com curvatura média zero são pontos críticos de um certo funcional interessante e vai estar ligado justamente com a área de regiões dentro dessa superfície, né? Então, como é que a gente vai fazer? Vamos definir primeiro o que é a variação de uma superfície na direção de um dado campo, né? Então, se você pega um aberto U do R2, tá? Eu vou olhar um mapa do fecho desse aberto, chegando na imagem do fecho desse aberto. Vamos supor que a fronteira de U seja uma fronteira regular, né? Dada por uma curva de classe C1 ou de classe C1 por partes. Qualquer coisa onde a gente possa... Eu quero que essa região U, esse fechado U, seja uma coisa onde eu possa aplicar o teorema de Green, tá bom? Então, é isso aqui, uma aplicação suave, tá? Uma função suave, tal que x do interior desse U barra, né? Vamos dizer, o mapa x restrito a U é uma superfície regular e não degenerada, né? Eu vou dizer que uma variação admissível, né? Esse é o sujeito da nossa definição aqui. Uma variação admissível de x num intervalo suficientemente pequeno aqui, né? Menos epsilon, epsilon. Depois eu já vou dizer quanto grande pode ser esse epsilon, tá? É uma aplicação. Para cada t eu vou produzir uma aplicação x. Vou botar um t aqui em cima, tá bom?
que está definida no mesmo domínio que a x original, vai chegar na imagem dela, também vai estar contida no R3ni, dada pela seguinte expressão: x t de uv é nada mais nada menos que a x original mais t vezes um certo campo v de uv, onde v é um campo de vetores também definido em U barra, né, chegando em R3ni, tal que V restrito ao bordo de U é o campo identicamente nulo, tá bom? Ou seja, grosso modo, o que a gente vai fazer? Vou tentar fazer um desenho disso e explicar um pouquinho o que a gente está trabalhando, né? Você tem lá a tua aplicação X, vamos fazer desde o comecinho, né? Você tem o teu aberto U, pegando o fecho dele, o barra, tem a aplicação X, isso vai ser levado em alguma coisa lá no R3, de modo que a restrição da X ao interior de U barra, né, a U é um aberto, dá uma superfície regular aqui. Tá bom? Incluindo a fronteira. O que é uma aplicação suave definida num conjunto fechado? Vocês já viram isso, né? Como é que se define uma aplicação diferenciável num conjunto fechado? Você olha para um aberto contendo esse fechado e você vai dizer que a aplicação diferenciável, se ela for a restrição de alguma aplicação diferenciável nesse aberto que contém o fechado, tá bom? Essa é uma das maneiras de fazer isso. Então a gente tem essa situação, aí o que eu vou fazer? Para cada ponto UV aqui no domínio, eu vou ter o ponto X de UV, eu vou pendurar, aqui ele não precisa ser um campo, UV não precisa ser um campo normal, tá? Até poderia ser, né? Mas eu tenho meu V de UV aqui, né? Esse aqui é meu ponto, vamos dizer, P, onde X de UV é igual a P. Aí você pega um número real T, o que eu faço? Eu caminho na direção do vetor V, T unidades, pode ser um T positivo ou negativo, então eu vou andar no mesmo sentido ou em sentido oposto ao campo V que está definido em cima da superfície, né? Então o que a gente vai fazer? O que eu vou obter aqui é uma outra superfície, né? Essa aqui vai ser a XT, calculada em U barra, né? Em cada ponto aqui, por exemplo, eu andei uma certa quantidade de T negativa para obter o ponto XT de UV. Só que o que eu estou pedindo, esse que eu desenhei é uma não admissível, né? Para ser admissível, o campo ao longo da fronteira de U tem que ser nulo, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o bordo da superfície fica fixo, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter essa curva aqui fixa também, ou seja, o que a gente tem é que XT restrita à fronteira de U é igual a X restrita à fronteira de U, e esse cara aqui ele vai variar de alguma maneira aqui, né? Então você pode pensar na superfície desse jeito. Tá bom? E deu para imaginar, né? Você perturba um pouquinho a superfície na direção do campo V, mas mantendo os pontos da fronteira fixos. Então isso é o que a gente vai chamar de uma variação. E aí, o que a gente vai fazer? Tomar os devidos cuidados, né? Esse intervalo menos epsilon a epsilon que está aqui, ele é tal que a superfície XT pode ser tomada como uma superfície ainda regular, né? Você sabe calcular as derivadas em relação ao U e V da XT, e você vai pedir que
essa superfície seja regular, ou seja, que esses dois vetores, o xt derivado em u e o xt derivado em v, sejam linearmente independentes. E você pode pedir também que o tipo causal da superfície x, da imagem da xt, seja o mesmo da x. Então eu pego esse epsilon que está ali como sendo o menor dos dois números que garante que, ao mesmo tempo, xt seja uma aplicação regular, né? Gere uma superfície regular e que tenha o mesmo tipo causal da superfície original, tá bom? Isso dá para fazer e aí a gente consegue então definir o que é o funcional área associado a cada uma dessas variações, né? Para cada valor de t eu consigo calcular a área. Lembrando, como é que a gente calcula a área de uma superfície, né? A área da superfície, vamos dizer, de x de u, o que era? É a integral sobre u da norma do vetor normal, né? Deu dv. Tá bem? Então, dada qualquer parametrização da superfície, ou calcular a área de uma superfície parametrizada, você faz isso dessa maneira e a gente define um funcional da seguinte maneira, né? Então, para cada t no intervalo menos epsilon, epsilon, a gente define o funcional área da variação, né? Vou chamar de xt. De barra em R3ni uma variação admissível de x. E aí a gente vai ter então o funcional área relativo a cada uma dessas variações, né? Então, para cada número t fixo, eu tenho uma nova superfície regular, o mesmo tipo causal da x original, e eu posso calcular a área desse cara, né? Então eu vou ter, chamar de A, fica determinado totalmente por t, isso vai ser integral sobre u da norma do vetor normal dessa xt. Quem que é o vetor normal da xt? É o produto vetorial das derivadas em relação aos parâmetros dessa parametrização, né? Tá bom? E aí qual que é o plano agora? O que eu quero é tentar caracterizar os pontos críticos desse funcional, né? O que você pode pensar? Você pode pensar assim, eu estou pegando esse... Por que eu estou chamando de um funcional? O que esse cara faz? Ele come uma superfície e devolve a área dela, tá bom? Ou de uma parte limitada da superfície, vai. E devolve a área dela. Então, eu poderia, em princípio, pensar que eu estou calculando esse funcional no conjunto de todas as superfícies de um tipo causal fixado em R3ni, e para cada superfície o que ela me devolve é um número real correspondente à área da superfície naquela região. Então eu pego um aberto do R2, tomo o fecho dele, pego todas as parametrizações possíveis e para cada uma dessas parametrizações eu calculo a área. E aí, dentro de todas as parametrizações possíveis, o que eu estou escolhendo é, dada uma certa parametrização x, eu vou escolher um tipo de imersões, uma classe de imersões definidas no mesmo domínio que x, que são essas aqui. Então, pego um campo vetorial no R3 e faço a variação na direção desse campo. Estou pedindo admissível, quer dizer o quê? Estou pegando com um bordo fixo. E aí a minha ideia é, uma vez que eu parametrizei isso por um número real,
O que a gente tem não é exatamente uma função real, né? Porque ela está comendo superfícies que estão indexadas a um parâmetro por esse número t e devolvendo números. Eu quero calcular quem são os pontos críticos desse funcional, né? Os pontos de máximo e mínimo. Então, com isso a gente tem o teorema, né? Vamos fazer todas as continhas para provar ele. É o que a gente chama de primeira variação da área. Então, pega U contido em R2, um aberto, limitado, com fronteira regular. Tá? O que quer dizer isso? Para facilitar a nossa discussão, pense que a fronteira dele é uma curva de classe C1, tá bom? Com fronteira regular. Pega X, uma imersão do fecho de U, que vai ser um fechado limitado em R2, portanto um compacto, chegando em X de U barra, R3ni a uma aplicação suave, como a que a gente definiu ali em cima, tal que... Oi? Perguntaram no chat se a integral da área deveria ser em relação ao IV. Opa, claro, claro. Obrigado. Não sei quem que falou aí, mas aqui é DUDV, né? Faz nem sentido se DT isso aqui. DUDV. Obrigado. Tá? Deixa eu até aproveitar e deixar no outro monitor a tela para eu ver o chat pulando aqui. No funcional área não deveria ser integral em UIV? Perfeito. Foi o Henrique que perguntou. Você tem toda a razão, Henrique. Já arrumamos. Obrigado. Tá? Então eu vou querer isso com as mesmas condições de antes, né? Uma aplicação suave tal que a X restrita a U, a imagem de X no aberto original é uma superfície parametrizada regular. Regular, bom, e não degenerada, né? Aqui, injetor, a gente vai precisar, né? Vou precisar que essa X, além de imersão, seja um mergulho, injetora e não degenerada. Tá bom? Então, a conclusão do teorema é a seguinte. Então, a imersão X de U, né? A imagem da X é uma superfície regular lá no R3. Essa X tem curvatura média nula? H igual a zero. C e somente C. A derivada desse funcional área no ponto t igual a zero é zero, né? Isso para toda x de t variação admissível de x. O que isso quer dizer, né, do ponto de vista geométrico? Qual é a interpretação então de uma superfície ter curvatura média zero? Se ela tem curvatura média zero, ela é o ponto crítico do funcional área, ou seja, dentre todas as variações admissíveis dela, ela é a que tem derivada do funcional área igual a zero. O que isso quer dizer? Aí você pode voltar lá para o cálculo 1, né? Você tem uma função derivada dessa função sendo nula num ponto, quer dizer o quê? Dizer que é um ponto de máximo ou de mínimo é bastante precipitado, mas pode ser que aconteça. Então, para isso você precisaria olhar para a segunda derivada para decidir se ele é de fato um ponto de máximo ou mínimo. Então, ele é um ponto crítico, que pode ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, ou ainda
pensa lá no caso do x ao cubo, né, um ponto de inflexão de alguma maneira, tá bom? Então, o que a gente está vendo aqui é que as superfícies com curvatura média nula são pontos críticos do funcional área e a gente consegue até dizer, em certos casos, se é máximo ou mínimo. Tá? Eu não vou fazer essa conta, mas esse era, por exemplo, uma coisa passível de um dos temas de seminários aí. Falando nisso, eu deixei lá o lugar para vocês colocarem os temas de vocês, né? Definição dos grupos e temas. Tem até o final da semana que vem para fazer isso, tá bom? Se você não fizer, eu vou não colocar nada ali, eu vou entender que não há interesse da sua parte em participar do seminário. Legal. Então, vamos tentar provar esse teorema. Oi, fala, Carlos. Quando você bota ali H de 0, se somente se a linha, o que está entre parênteses? É o número 0. É o 0 mesmo? É. O que isso quer dizer? Né? Esse cara aqui, a área de uma variação da superfície depende de t, né? Se eu tenho x de t aqui, eu vou calcular o funcional área para cada t fixo, eu vou ter essa superfície e sei calcular a área dela em cima da região U, né? Então, sei lá, põe t igual ao número que você quiser aqui, você vai ter a superfície e calcula a área. Então, para cada número real t, eu vou ter um valor de a de t. E aí o que eu estou dizendo é que essa função que para cada número t associa o valor a de t, tem um ponto crítico no ponto t igual a 0, ou seja, quando t igual a 0, a variação é a variação que não variou, né? X elevado a 0 aqui é a própria x, né? Põe t igual a 0, x superescrito 0 é a x. Então o que eu estou dizendo? Que se a curvatura média da superfície é 0, então a derivada do funcional área vale 0 quando a variação é a variação nula, a própria x. E reciprocamente, se o A' vale 0, então a curvatura média da superfície é 0. Então o que a gente está mostrando é que as superfícies de curvatura média 0 são as superfícies que têm área crítica. Pode ser máxima, pode ser mínima, pode não ser nenhum dos dois, mas com certeza é um ponto crítico do funcional área. Tá bom? Deu para entender o significado desse 0 ali dentro? Né? Na prática, é mais ou menos um problema de cálculo 1, só que não, né? Eu tenho uma função definida do intervalo menos epsilon, epsilon, chegando na reta, e a imagem de cada t é esse número aqui. E eu quero estudar pontos críticos dessa função. É claro que para derivar isso aqui em relação a t, é um pouquinho mais do que cálculo 1, né? Mas, vamos lá. Então, como é que a gente vai fazer isso? Né? Vamos... Professor, Oi. quando você fala que para todo xt, então é para toda a família superfície conectada por t, é isso? Isso. Exato, exato. Dentre todas as variações possíveis, tá? Ou seja, qualquer que seja o campo V que você escolher, a ideia é essa. Sorteia ao acaso um campo V satisfazendo todas as propriedades aqui. Olha para as variações da x na direção desse campo. A derivada do funcional área vai ser 0, se e somente se a curvatura média da superfície original é 0. Se eu pegar outro, com a mesma superfície, pega outro campo variacional, outro campo V, olha para o funcional área, vai dar certo. O ponto crítico vai ser o 0, se e somente se a curvatura média daquela superfície for 0. Então, se você pega uma superfície de curvatura média 0, qualquer que seja, se eu peguei esse V, se eu pegasse um outro campo vetil aqui e fizesse a variação, calculasse a derivada no ponto t igual a 0, essa derivada seria 0 se e somente se a curvatura original da superfície desenhada em branco era 0. Curvatura média. Tá bom? Sim, isso eu entendi, tá?
Acho que eu só estou um pouco confuso com a terminologia. Uma variação é uma superfície ou uma família? Não, uma variação fixada é um T fixo. Tá? Então, Tá bom. você escolhe o campo e eu tenho uma família a um parâmetro de variações. Ok. Tá bom? Então, fixado o campo V, eu vou ter as variações de x na direção de V. Quem são as variações admissíveis na direção de V? Primeiro, o V tem que se anular no bordo. Eu vou pedir que o tipo causal de cada uma dessas superfícies seja o mesmo da x e que cada uma dessas superfícies seja regular. Tá bom? Beleza. Então, quando eu defino o funcional área, nessa definição já está implícita a escolha de uma família de variação. Isso. Aqui, esse xt já está dado o meu campo V aqui. Bom? Está escolhido o campo V, eu tenho esse funcional área. E aí o que eu estou dizendo é que para qualquer campo V que eu escolher, vai valer essa propriedade aqui. Vai valer porque o H não depende do V, né? Claramente. Depende da superfície. Sim. Se eu quisesse que o H dependesse da superfície, eu colocaria um Tzinho aqui, tá? Não é. É o H. Esse aqui é a curvatura média de x, né? Da original. Tá bom? Então vamos tentar provar esse teorema. É uma conta esperta que tem que fazer do jeito certo, senão não sabe para onde ir. Mas que é bem factível, né? Então, o que vai ser? Vamos calcular a linha de zero, né? O que é a linha de zero? Bom, A de t é isso, então vai ser a derivada em t do funcional área quando t é igual a zero, né? E o que é isso? A derivada em t. Quando t for igual a zero, eu vou escrever aqui antes para não ficar muito bagunçado, daquela integral sobre u xu xv du dv. Tá bom? Agora, o que acontece? Eu posso passar essa derivada para dentro da integral, né? Porque se todo mundo aqui, as funções são de classe sem infinito em u e v, o fecho de u é um conjunto compacto, então, e tudo certinho, né? A fronteira é regular, então a integral em u e u barra não tem problema, né? Não corre risco de ter nada explodindo para infinito aqui. Então eu posso trocar de ordem a derivada com a integral, passar a derivada sob o sinal da integral, né? Isso aqui vai ser a integral sobre u ddt quando t for igual a zero desse cidadão aqui. Agora é fazer conta, né? Tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso, né? O que é esse ddt? Aqui vai ficar, vou escrever bastante para deixar bem claro o que está acontecendo, né? É a derivada quando t vale zero. Essa norma, bom, vamos calcular. O que é a derivada da norma, né? Derivada da norma, bom, derivada ao quadrado, isso é o produto interno desse cara com ele mesmo. Então, derivar esse cara ao quadrado é 2 vezes a derivada do produto interno, você sabe o que vai dar certinho aqui. E aí, como tem a raiz quadrada, vai dividir pela 2 vezes a raiz quadrada do cara que está aqui dentro. E vai aparecer um tipo causal da superfície, né? E aqui eu vou pôr o tipo causal da superfície original mesmo, porque a gente pediu que essa xt tenha sempre o mesmo tipo causal da x para todo t, né? Então, aqui em princípio era para ter o epsilon m da variação,
mas eu estou pedindo que o tipo causal da variação seja exatamente o mesmo da superfície original. Então isso aqui vai dar a derivada desse produto vetorial no instante t igual a 0. Vou misturar aqui a notação do Newton com Leibniz, tá? Produto com o próprio cara, x1 t xvt, né? Derivada de um produto escalar. Você deriva cada parcela, né? Derivada do produto, regra de Leibniz aqui. Teria um 2 aqui na frente. E aí, como eu estou com a raiz quadrada e aparecendo duas vezes a raiz quadrada aqui embaixo, cancela. E sobra só a norma do x, o t, xvt, dv. Tá bom? E agora vamos fazer essa conta, né? Quem que é, aqui em paralelo, a derivada do produto vetorial, né? x, o t, produto vetorial, xv, derivada. Isso para um t qualquer, tem que fazer a conta, né? Deixa eu botar isso, já vou pôr com... Oi! E não seria tirando o t, essa última expressão? Sim, porque eu vou calcular no t igual a 0. Você tem toda a razão. No t igual a 0, o x1 é o da própria superfície. Obrigado, Eduardo. É isso mesmo, tá? E aí, quando você vai derivar esse produto vetorial, tem que... deriva esse cara em relação a u, né? Vamos escrever isso aqui, vai. O que é o xt derivado em relação a u? É o xu mais t vu. O que é o xtv? É o xv mais t vezes v, né? Derivado em relação a v. E aí o que vai acontecer? Na hora que você tomar produto vetorial, algumas coisas vão acontecer, né? Você vai ter xtu produto por xtv. Isso vai fazer distributiva aqui, você vai ter xu por xv mais t vezes xu vetorial v índice v mais t menos aqui, na verdade, né? Esse com esse, aí eu vou ter menos, fazer as coisas direitinho, né? Menos, se eu trocar de ordem, né? Eu vou escrever xv produto vetor, bom, pode deixar com sinal demais, vai, mais t vezes vu por xv mais t quadrado vu por vv. Quando você derivar isso em relação a t, o que vai acontecer? Esse termo desaparece, constante em relação a t. Esse cara, o t some aqui, fica um 2t. Quando eu substituo t igual a 0, né, derivando e substituindo no t igual a 0, o que vai sobrar vai ser esse cara junto com esse aqui, tá bom? Tá todo mundo convencido disso? Vai ficar exatamente o vu produto por xv mais xu produto vetorial por v índice v. Esse é o cara que a gente tem aqui, né? E, portanto, na hora que você escreve o a' de 0, troca isso na fórmula ali, o que a gente vai ter vai ser exatamente o quê? Vai ficar o tipo causal, vai dar integral sobre u, tipo causal da superfície, e eu vou trocar esse cara e fazer a distributiva, né? Na hora que você troca esse cara e faz a distributiva, vou deixar para distribuir depois, isso aqui vai ficar o vu produto com xv mais xu produto com campo variacional derivado em v. E esse cara, quando eu faço t igual a 0, a coisa que o Eduardo falou também vale aqui no denominador, né?
O t some aqui porque o x índice 0 é a própria x. Eu já substituí t igual a 0 aqui, então vai ficar isso. Esse cara eu jogo para dentro do produto interno na segunda coordenada, e o que a gente vai ter é exatamente o xu por xv dividido pela sua norma. Esse cara é um vetor que é normal à superfície e unitário. Então, isso aqui é exatamente o campo normal da superfície ao longo da parametrização x. Tá? E aí é que vem o pulo do gato, né? Você fala, bom, eu não estou vendo a curvatura média aqui e vou precisar fazer ela aparecer. Né? Como é que eu vou fazer aparecer a curvatura média aqui? Eu vou invocar o teorema de Green com um campo de vetores esperto. Né? Então a gente vai definir. Lembra o teorema de Green, né? Para a gente lembrar, você tem que integral sobre a curva, que é a fronteira do domínio p dx mais q dy. Isso é igual a integral em u de del q, del x, menos del p, del y, dx dy. Né? Aqui no caso, as variáveis x e y, a gente vai usar o IV, né? São os parâmetros da superfície. Então eu vou considerar, olhando para essa expressão do teorema de Stokes, meu campo P eu vou considerar exatamente como n bola x produto escalar com V vetorial com XU. Bom, esse é um campo escalar aqui, né? O campo, se você quisesse pensar é o campo P,Q no R2, né? E a segunda componente do campo vai ser n bola x V produto vetorial com XV, né? Os dois vetores aqui em cada uma das entradas são vetores do R3-Ni. Tá bom? E aqui que vai dar então o del Q, del U menos del P, del V. Vai ser meio mágica, né? Vai ter um pouco a ver com esse cara aqui, né? O que é o del Q, del U? Tem que fazer todas as contas, né? Então é derivada de um produto escalar, como é que funciona? Você vai derivar. Eu vou fazer a conta, né? Deriva esse cara, então vai ficar o n bola x em relação ao produto com V, produto vetorial com xv. Deriva o primeiro, copia o segundo, mais copia, deriva esse cara aqui em relação a u, né? E aí você vai ter a derivada de um produto vetorial. Então vai ficar o del V, del U produto com XV mais o V produto vetorial com XVU. Isso menos o del P, del V. Né? Quem que é o del P, del V? Ele vai ficar em relação a V. Então é o n bola x derivado em relação a V, um V vetorial XU, mais, vai ter o menos aqui, n bola x, deriva, isso vai dar V índice V, produto vetorial com XU, mais V produto vetorial com XUV. Né? X é uma função suave, então esses dois caras aqui são iguais, né? Você vê que essa segunda parcela, na hora que você faz a distributiva aqui do produto interno, vai ficar o n bola x com esse cara, mais o n bola x com esse. E aqui eu vou ter o n bola x com o mesmo cara, só que com o sinal trocado. Então cancela e dá para tentar arrumar isso de um jeito um pouquinho melhor, né? Isso vai dar o n bola x. Vamos escrever os termos sem a derivada do n primeiro. N bola x produto com VU vetorial XV mais aqui tem um menos, né? Que eu vou fazer, eu vou trocar de ordem esse cara aqui, né? Tem o VVXU, eu vou trocar de ordem e aí vai ganhar um sinal de mais aqui, né? Então eu vou fazer XU vetorial
VV. Isso é bom, né? Porque a gente já está vendo ele aqui. É uma parte do alinha. Isso mais uma outra parte que vai ter o quê? Vai ter as derivadas, né? Então, vamos tentar olhar com cuidado o que é isso. Eu vou ter esse cara aqui, né? O que é o n bola x derivado em u? Isso é dn no ponto x de uv, vou omitir, aplicado no vetor xu no ponto uv. E eu tenho esse cara produto com esse cidadão aqui. Aonde mais tem? Aqui eu tenho a derivada em relação a v, aplicado nesse cidadão aqui, que se eu trocar de ordem fica bom. O que vai acontecer? Eu vou ter o dnxu produto com esse cara, mais o dnxv produto com esse cara. O que a gente viu numa proposição lá atrás? Deixa eu dar uma olhada aqui qual que era a fórmula. Você lembra que tinha uma coisa assim, né? dn aplicada num vetor v, produto com w, mais v vetorial dn aplicada no w, isso era duas vezes o tipo causal da superfície vezes o traço da dn, né, que era exatamente o h, por isso que tem esse 2εm. O que aparece aqui era o traço da dn, e o traço da dn é 2εh vezes o produto vetorial v por w. Tá? Então estou usando essa fórmula que a gente tinha visto que valia para qualquer transformação linear, né? Se você tem uma transformação linear entrando em todas as entradas de um produto vetorial, o que sai era o determinante. Se você tem ele agindo em cada fator de um produto vetorial numa soma, o que sai era o traço dessa aplicação linear, né? No caso, a aplicação linear que a gente está usando aqui é exatamente a dn. Então, vamos usar isso e vamos usar o seguinte, né? Aquele produto, n bola x u v com xv, como é que você pode enxergar isso? É um produto misto, né? Isso é exatamente o determinante com n bola x u, v e o xv. Então, se eu quiser trocar esses caras de lugar, eu posso fazer isso tranquilamente, né? E então, só que quando eu troco, eu estou trocando duas linhas no sinal duas linhas no determinante, isso vai trocar de sinal. Então eu posso jogar, por exemplo, o v para cá e deixar o n bola x xu indo para cá. Então isso é concretamente v n bola x u produto vetorial com v, e no outro eu vou fazer a mesma coisa. O que vai acontecer? Eu vou ter nesta parcela e nesta parcela v produto com essa soma, né? Junto todo mundo eu vou ter uma expressão desse tipo aqui, onde o v e o w são exatamente os vetores xu, xv. E aí o que vai acontecer? Juntando tudo isso, a gente fica com o seguinte. Vai aparecer aquele traço, o traço da dn, que é exatamente 2ε vezes h. Eu vou deixar o 2εm fora do produto vetorial, do produto escalar. V com h em cima da parametrização, o escalar aqui, né? A curvatura média escalar. O número que acompanha o vetor normal. Vezes o produto vetorial xu por xv. Então, veja, o que acontece? Na hora de eu aplicar o teorema de Stokes, ou o teorema de Green, no caso aqui, o que vai acontecer? Eu tenho essa parcela, que é a primeira parcela que está aqui, mais a segunda parcela. Então, eu posso escrever essa coisa do seguinte jeito, multiplica. Eu posso tirar o εm aqui fora, né? Eu vou escrever isso aqui assim, ó. εm vezes a linha de 0, né? Multiplica esse cara por εm ao quadrado, isso dá 1, então vai ser
Epsilon m vezes a linha de zero é essa integral dupla, mais essa outra integral dupla, que vai ser proveniente dessa segunda parcela aqui. 2 epsilon m é uma constante, pula fora da integral. Integral sobre o de V, produto interno, com escalar curvatura média, vezes o vetor xu xv, du dv. Isso, pelo teorema de Stokes, é o quê? Esse é o del Q du menos del P del V, né? Isso vai ser igual à integral de linha na fronteira de U de quem? P dx mais Q dy. E quem é P dx mais Q dy? É n bola x, v vetorial com xu, du, mais o Q, n bola x, v vetorial com xv. Isso dv, tá bom? E aí, isso aqui é zero, né? Por que isso é zero? Porque a gente sabe que o campo V foi tomado como sendo um campo que se anula na fronteira de U. Então, tá bom? Pode escrever isso aqui, né? Pois a V restrito à fronteira de U é identicamente nulo. Então, o que a gente tem, eu tenho uma fórmula para funcional área, que é só isolar isso aqui, né? Então, vou dividir aqui antes que eu invada espaços, né? A gente tem uma fórmula que é a seguinte. O que é a linha de zero? Vai ser menos 2 vezes essa integral dupla aqui. Será que eu consigo? Acho que sim, né? Deu. Então, é isso aqui que a gente tem. E se Você pode voltar aqui? Isso, rapidinho. Eu não entendi muito bem de onde saiu que linha de zero. Que linha de zero? Putz, é letra. Desculpa, Eduardo, isso aqui é um A. É esse aqui, né? Isso. Desculpa, é um A. Tá bom? É esse cara aqui, né? Multiplica esse cara por epsilon m. O que vai estar dentro da integral é exatamente esse fator aqui. Essa parcela mais a outra. Então, a integral dupla desse cara mais esse é a integral dupla de epsilon m a linha de zero. É epsilon m a linha de zero mais a integral dupla da segunda parcela. A primeira parcela é o integrando a menos do epsilon m disso aqui. E aí, essa coisa toda, essa soma de integrais duplas, pelo teorema de Stokes, é igual a essa integral de linha. E essa integral de linha vale zero porque o campo variacional se anula na fronteira. Tá bom? Então, a gente tem isso aqui que é mágico, né? E se você quiser, você consegue trocar isso, né? Multiplicar em cima e embaixo, por exemplo, pela norma de xu por xv, o que você vai ter é, por exemplo, você pode escrever mudando de variável até, uma integral de superfície, isso aqui vai ser v vezes h nos pontos da superfície, tá bom? Vezes o campo escalar, né? Vezes o vetor normal. E a gente viu que o campo h vezes o vetor normal era o vetor curvatura média, né? A gente definiu o vetor curvatura média lá atrás como sendo esse cara. Isso aqui, dA, onde A é o elemento de área da tua superfície, né? Norma de xu vezes norma de xv, du dv. Esse é o dA. Tá bom? Então, o que a gente tem? Temos uma fórmula para o A' de zero, finalmente apareceu a curvatura média da superfície ali, né? Então, o que a gente pode dizer?
Então, primeiro, se o vetor h e, portanto, o escalar h, que é o múltiplo é o coeficiente desse vetor na direção do vetor n, for zero, é fácil ver que a linha de 0 é 0. Né? Isso aqui, até eu, né, vamos dizer assim, quando o h é o vetor nulo, vai ter a integral do zero. Agora, reciprocamente, por que se esse cara aqui for zero, o h tem que ser zero, né? Então vamos lá. Acontece o seguinte, vamos fazer um tipo de contrapositivo. Supõe que o teu vetor h não é o vetor nulo dentro desse aberto, ou seja, tem pelo menos um ponto onde ela não vale zero, e por continuidade vai ter uma vizinhança desse ponto onde a coisa não funciona. Aí o que você faz? Pega uma função φ de R2 em R positiva, tal que o suporte de φ seja contido, seja não vazio, né? Claro, e esteja contido em U. No interior. Tá? Você consegue construir positiva, suave, né? Você consegue construir funções de classe infinito, dado qualquer aberto do plano, você consegue construir uma função de classe infinito com suporte, uma função positiva com suporte não vazio, contido no interior de U. A gente sabe fazer isso, você viu isso no cálculo integral alguma vez na vida, né? Aquelas funções bump e tudo mais. Quando você tem essa função, a gente toma então põe um ponto final aqui, né? Toma como campo variacional o campo φ vezes h. Tá bom? O que a gente sabe disso agora, né? Essa é uma variação admissível. E aí o que a gente vai concluir? Primeiro de tudo, a tua superfície x de U é não degenerada. O que isso quer dizer? Que o espaço tangente é sempre de tipo tempo ou sempre de tipo espaço e, portanto, não tem chance do H não é luz. Né? Não tem chance dele ser de tipo luz. Por quê? Porque ele está no complemento ortogonal de um espaço não degenerado, que é um espaço de dimensão 1, porque o plano tangente tem dimensão 2 e a superfície está no R3. Então é um vetor que está num espaço unidimensional e esse espaço é não degenerado. Portanto, esse vetor não pode ser de tipo luz. Isso implica que é um vetor não nulo com norma não nulo. E aí, se eu pego e plugo esse φ aqui, o que acontece? A φ pula fora do produto escalar e eu vou ter, então, aquela integral de uma coisa que é diferente de zero sempre, vezes uma função que tem suporte compacto no interior de U, ou seja, ela vai ser positiva num conjunto de medida positiva dentro do teu aberto U, e aí acabou, né? Tem uma função positiva multiplicada por um número não nulo, eu vou ter que se integrando, ele vai ter sempre o mesmo sinal, ou sempre positivo, se o H for tipo espaço, ou sempre negativo, se o H for tipo tempo. Então eu vou ter a integral de uma função com o mesmo sinal, atingindo esse sinal positivo ou negativo num conjunto que não tem medida nula, e portanto essa integral não pode ser zero. Ou seja, a linha de zero vai ter que ser diferente de zero. Então, se a curvatura média não for identicamente nula, eu acho um campo variacional ao longo do qual a derivada não é zero. E, portanto,
se a derivada é zero ao longo de todos os campos variacionais, o h tem que ser zero obrigatoriamente. Então, isso prova o teorema, né? Uma continha bonitinha, simples, né? Quer dizer, simples. Tem essa pulo do gato aqui que se você tá ligeiro com as coisas do cálculo integral, você ia ter essas ideias, né? Pegar esses campos aqui, talvez não fosse uma coisa tão natural, mas se você pega, ó, escreve funcional área, você vai bater um pouco a cabeça, vai achar que descobrir que é isso aí é o que funciona, tá bom? Então, temos um teorema. Se a superfície é regular, qualquer variação admissível dela que você tomar, se você considerar o funcional área para essas variações, ponto crítico, a tua superfície original é um ponto crítico do funcional área, se somente se a curvatura média dela é zero, tá? E aí, o que você pode fazer? Bom, você tem uma função que a primeira derivada é zero. Tá bom. Será que é ponto de máximo? Será que é ponto de mínimo? O que você faz? Tem que olhar para a segunda derivada, né? Basicamente, isso aqui é um protótipo da estratégia nas coisas do cálculo das variações, né? E aí você fala, bom, como é que eu vou decidir se esse ponto crítico é um ponto de máximo, mínimo ou um ponto de inflexão? Segundo a derivada, tenha sempre os modelos na cabeça, né? Cálculo 1. Primeira derivada zero. Segunda derivada positiva, ponto de mínimo. Primeira derivada zero. Segunda derivada negativa, ponto de máximo. Primeira derivada zero. Segunda derivada zero. Se a função for de classe C2, ponto de inflexão, né? E basicamente é isso que acontece aqui, né? Então, com muito sofrimento, estou falando assim, mas não é tanto, né? Aqui são horas e horas de contas, né? Que você podia fazer sozinho e apresentar num seminário pra gente, né? Podíamos calcular. Tem referência com essas coisas feitas, é meio que só seguir o que o livro está fazendo, né? Há duas linhas de zero e ver que acontece o seguinte, né? Se você tem em R3, se a curvatura média for identicamente nula, se prova que x é um ponto de mínimo do funcional área. Ou seja, esse cara aqui é positivo. Em L3, acontece o contrário. Se a superfície for de tipo espaço, se M é tipo espaço e o H for identicamente nula, então x é um máximo do funcional área. E se ela for de tipo tempo, você vai concluir que esse cara, ou seja, as superfícies de tipo tempo do ponto de vista variacional se comportam como as superfícies no R3, tá? Por que isso? Porque vai ter um n vezes n em algum lugar e esse cara vai ser menos 1, então vai sair um sinal de menos aqui e vai dar tudo certo, né? Mas tem que fazer a conta, tá bom? E então, com isso, a gente tem a definição, né? Por que a gente fala superfície mínima tem curvatura média zero? Por quê? Porque, no caso do R3, ter curvatura média zero implica que a tua superfície é um ponto crítico e um ponto de mínimo do funcional área dentre variações admissíveis. E aí essa coisa, né? Ele é um ponto de mínimo que é um ponto de mínimo local, né? Então, para perturbações muito grandes, você pode ter outras coisas. E aí tem toda uma teoria que é bem interessante, né, para estudar, que é estudar a estabilidade dessas superfícies mínimas, né? Ou seja, esse cara é um ponto crítico de um certo funcional
Então, você pode pensar que ele é um ponto de equilíbrio de um certo sistema. E a pergunta natural é, esse equilíbrio é um equilíbrio estável, instável? E para estudar essas coisas, você tem que entrar bastante teoria de EDP e análise funcional aplicada a esses operadores diferenciais, né? Você vai ter que estudar o espectro do Laplaciano, olhar para o primeiro autovalor do Laplaciano e tirar conclusões a respeito disso, né? É um assunto que é bem bonito, bem interessante e dá para o pessoal que gosta de análise funcional se divertir bastante com essas coisas, tá? Então, a gente tem essa definição, né? Eu vou chamar de superfície crítica a superfície que tem H igual a zero. Estamos motivados e suficientemente convencidos com esse nome. Então, o que você pode pensar é o seguinte, né? No R3, para a gente ter uma motivação. Você pega uma curva qualquer no espaço. Pensa que isso aqui é a imagem de um aberto, de uma curva fechada aqui, que é a fronteira de um aberto U, né? A pergunta é, olha para todas as imersões possíveis desse aberto aqui, né? O que vai acontecer? Qual é a superfície que tem essa curva como bordo e que tem a menor área possível encerrada por essa curva? O que a gente acabou de provar é que a superfície que satisfaz essa propriedade tem que ter curvatura média zero. É daí que vem o nome superfícies mínimas, né? Se eu tiver com uma superfície tipo espaço no L3, te dou uma curva fechada tipo espaço, qual é a superfície tipo espaço que tem essa curva como bordo com área máxima? Vai procurar uma superfície com H igual a zero que tem esse cara como fronteira. E aí tem todo um problema de equações parciais, né? Tem solução única? Sim? Não? Não sei. Se eu quebrar a hipótese de regularidade, se eu não quero mais que o treco seja assim infinito em todos os pontos, o que pode acontecer? Aí vai ter um monte de coisa, você entra com teoria geométrica da medida para estudar essas coisas. E o nosso monitor, o Reinaldo, é um cara que gosta bastante disso, né? O doutorado dele vai ser na direção de estudar problemas de superfícies críticas via teoria geométrica da medida, né? Bem bacana. Então, vamos lá, vamos escrever essa definição, né? Vou ter que... Se você tem uma superfície, como sempre, regular e não degenerada, acho que eu vou parar de escrever regular e não degenerada, né? Com H identicamente nulo, é o que a gente vai chamar de uma superfície crítica. E aí, essas superfícies, tanto no R3 quanto no L3, é para elas que a gente usa em cheio a teoria de variáveis complexas, né? No seguinte sentido, toda superfície de tipo espaço no L3 ou no R3, que é naturalmente tipo espaço, pode ser representada via integral por um par de funções complexas, uma analítica e a outra meromorfa, de modo que o produto delas tem que ter uma certa condição de regularidade ali. Polos de uma tem que compensar, zeros de uma tem que compensar os polos da outra, para que essas integrais sejam bem definidas, não dependam do caminho, né? Isso é o que chama, por exemplo, representação de Weierstrass, e você consegue construir exemplos de superfícies mínimas com certas propriedades topológicas e de diversas naturezas, né? Eu quero que a curvatura gaussiana dela, a integral da curvatura gaussiana, que é o que a gente chama de curvatura total, valha tanto, ela se comporte desse jeito, assim, ou assado. Você consegue tentar construir usando essas técnicas, né? A gente depois tem um trabalhinho meu que espero que saia em breve, construindo uma família de exemplos inéditas, que depois, se der tempo de eu terminar ele antes do fim do curso, eu mostro para vocês, tá bom? Então vamos escrever essas coisas, que eu tinha muita coisa para falar ainda aqui, né?
Então, é uma superfície crítica. E aí a gente acredita nisso que eu falei aqui, né? Então, em R3, a gente diz que M é mínima. E no L3, a gente vai dizer que ela é máxima se for de tipo espaço e mínima de tipo tempo. Em R3, M é mínima. Em L3, máxima se tipo tempo. Se tipo espaço, perdão. E mínima se for de tipo tempo. Tá bom? Então, só para a gente ter um nome. Então, toda vez que alguém falar superfície mínima, tiver no R3, você sabe que o H é zero, que ela é um ponto crítico, né? Agora, com teoremas dessa natureza, você começa a tirar propriedades topológicas interessantes da superfície, né? Então, por exemplo, proposição, né? Mais uma interpretação para a curvatura gaussiana, né? Então, essas curvaturas, elas impõem, sim, restrições topológicas sobre a superfície. Então, se você tem no R3 isso aqui, tá? Você tem uma superfície no R3 compacta, regular, né? Regular sempre vai ser pra gente agora. Compacta implica que existe pelo menos um ponto na superfície tal que a curvatura gaussiana nesse ponto tem que ser positiva, né? Ou seja, não existe uma superfície compacta no R3 que tenha todas as curvaturas negativas. Exemplo, espaço hiperbólico. Bom, a gente não viu espaço hiperbólico dentro do R3 porque não dá, né? Isso é um teorema que podia ser um baita de um tópico de seminário também, né? O Hilbert provou isso, acho que em 1902, se não me engano. Provar que não existe uma realização do espaço hiperbólico dentro do R3, né? Então, vamos lá. Uma imersão isométrica do espaço hiperbólico dentro do R3. Então, como é que a gente prova isso? Quer dizer, toda superfície compacta tem que ter ela pode ter pontos com curvatura negativa, mas tem que ter pelo menos um ponto com curvatura positiva. Pensa nas superfícies compactas que você conhece. Esfera. Todos os pontos a curvatura é positiva e é constante. Outra superfície compacta, o toro. Né? Você pega um toro, o que vai acontecer? Aquela interpretação geométrica que a gente tem, né? Num ponto a curvatura é positiva, então numa vizinhança desse ponto a superfície ela está toda contida, essa vizinhança vai estar toda contida de um mesmo lado do plano tangente. Exatamente o que acontece nessa metade de fora do toro, né? Você vai ter nesses pontos é que o plano tangente vai deixar a superfície inteira, por sorte, de um mesmo lado desse plano. Então esses pontos vão ser pontos com a curvatura positiva. Já os de dentro, né, você vai ter uma parte para um lado e a outra parte para o outro. Então só vão ser pontos com curvatura negativa. E vai ter pontos, exatamente os pontos mais altos e mais baixos do toro, se você colocar ele deitado. Por exemplo, com o eixo de simetria rotacional dele sendo o eixo Z. Nesses pontos mais altos e mais baixos você vai ter o K igual a zero. E aí estudar, por exemplo, pontos críticos dessa função altura, você vai começar a entrar numa outra coisa que é a teoria de Morse, né? Que ajuda também a entender muito sobre a topologia das superfícies e caracterizar a natureza das soluções de certos problemas variacionais, quais são as superfícies que podem resolvê-los, né? Se você tem bifurcação ou não, o índice de Morse vai te ajudar a detectar bifurcações, tá? Legal. Então vamos tentar provar esse teorema. A coisa é relativamente simples, né? O que a gente vai fazer? A tua superfície é compacta, então toda vez que você tem um conjunto compacto na sua frente e precisa concluir alguma coisa, o truque é escolher uma função esperta e usar
suave e usar o fato de que toda função suave num conjunto compacto, bastaria contínua, tem máximo e mínimo, né? Então o truque aqui é essencialmente esse, né? Eu vou pegar como função em cima da minha superfície a função distância em relação à origem, por exemplo, tá? Então f de p é pegar o quadrado, né? Porque isso garante que ela é regular. Suave. Então, beleza. Então vamos chamar de P0 o nosso candidato. E você vai ver que isso aqui é super geométrico, né? Chama P0 o ponto de máximo de f em m que tem, porque essa função é uma função contínua no compacto. Então P0 é o ponto de máximo de f em m. E aí o que eu vou mostrar aqui? Justamente a curvatura gaussiana nesse ponto é positiva. E se você parar 2 segundos para pensar, meio que sim, né? O que vai acontecer? Você está com o teu R3 aqui. Pensa que você tem uma superfície compacta aqui, né? Quando eu pegar o ponto de máximo, nesse ponto eu vou conseguir, por exemplo, construir uma esfera que compartilha o plano tangente com o da superfície aqui. Se você tem que o plano tangente é o mesmo, o vetor normal vai ser o mesmo, e o que você vai ter é que os autovalores da diferencial, do shape operator da superfície nesse ponto vão ser os mesmos autovalores que o da esfera. E aí a curvatura gaussiana é esse produto, e aí esse produto para a esfera é sempre positivo, então para a superfície também vai ser. Essa é a ideia básica da demonstração. Vamos ver como é que a gente faz essas contas, né? Então, a gente tem esse ponto, eu vou chamar de R exatamente o valor f de P0, que vai ser o raio dessa esfera, não à toa, né? Que é exatamente a norma do P0 por P0. E o que a gente sabe? Se esse ponto é um ponto de máximo, a diferencial é nula, né, nesse ponto. Então o que a gente vai escrever? A diferencial da f no ponto P0, calculada em qualquer vetor, por definição, né, por fazer a conta, é 2 vezes P0 vetor, certo? É uma aplicação bilinear, você sabe calcular a diferencial da bilinear. Isso aqui é zero. Ou seja, na hora que eu plugar qualquer vetor aqui, o produto do vetor com P0 é zero. Isso mostra que quem que é o espaço tangente? É o complemento ortogonal ao vetor P0, né? Então isso mostra para mim que o espaço tangente no ponto P0 da tua superfície é exatamente o espaço tangente na esfera centrada na origem de raio R, né? O núcleo da diferencial é o mesmo, é o conjunto dos vetores que são perpendiculares a P0. O conjunto dos vetores que são perpendiculares a P0 são os vetores que são tangentes a esse ponto P0 da esfera. Beleza. Vamos em frente. Aí, isso eu só usei que é um ponto crítico, né? Agora, o fato de ser um ponto de mínimo, o que acontece? Você pega qualquer vetor V no espaço tangente à superfície, vamos pegar unitário, né? Por enquanto não precisa ser unitário, depois a gente pega unitário. Pega esse cara, o vetor tangente à superfície no ponto P0, lá, o ponto que é o ponto de máximo. O que acontece? Tenho lá o vetor, eu vou pegar uma curva alfa que tem a imagem na superfície, tal que vale o seguinte. Então, dado um vetor V assim, eu pego alfa de 0 igual a P0, uma curva que passa pelo ponto P0,
tem como vetor tangente no ponto P0 o vetor V. Sempre tem isso, né? A curva, a gente chama a curva que realiza o vetor V no ponto P0. E vamos chamar de N de P0 o vetor normal AM em P0. Vamos fazer as contas, né? O que a gente sabe? A gente sabe que o ponto P0 é um ponto de máximo. Seria um ponto de máximo a segunda derivada da função em cima dessa curva, né? Olha para f bola alfa. F bola alfa é uma função de uma variável. E você sabe que P0 ser um ponto de máximo da função distância em todas as direções, ela vai ser um ponto de máximo da função só em cima da curva. Então isso garante para mim que a segunda derivada dessa função no ponto t igual a zero é negativa, né? Ponto de máximo de uma função do cálculo 1. Agora, quem que é a segunda derivada do f bola alfa? Quando você deriva uma vez, f bola alfa, vamos escrever aqui, né? Quem que é f bola alfa? Isso é alfa por alfa, calculado em t, vai. Então, f bola alfa linha, duas vezes alfa linha por alfa, deriva de novo, o que você vai ter? O 2, bom, deixa esse 2 para lá, deixa ele aqui. Quando eu for derivar esse cara, vai dar o quê? Alfa, duas linhas, alfa, mais alfa linha por alfa linha. Beleza? Quando eu aplico isso no ponto t igual a zero, o que vai me dar isso aqui? Eu vou ter duas vezes alfa, duas linhas de zero, vezes P0, que é o alfa de zero, mais V por V, né? Onde V é um vetor qualquer do espaço tangente. E aí o que eu posso arrumar? Eu posso escrever isso dessa maneira, né? Posso escrever isso como sendo alfa, duas linhas de zero. Aí aqui, se eu multiplico em cima e embaixo por R, eu vou ter o P0 dividido por R. O P0 está na esfera de raio R, né? Então P0 dividido por R é um vetor unitário, que é o vetor normal à esfera nesse ponto. E também é o vetor normal a M no ponto, porque eles compartilham o mesmo tangente. Então isso aqui eu posso escrever assim. Vou colocar R vezes o normal no ponto P0. Tanto faz aqui o normal a M ou o normal à esfera, é o mesmo. Isso aqui vai ser menos... Passa para o lado de lá, vai ficar o quê? Menor ou igual, né? Menor ou igual que menos V por V. Tá bom? Até aqui tá bom. Aí tem o truque, né? O truque clássico da geometria que você faz o quê? Você passa a derivada para o outro lado. Quando você passa a derivada... Bem, por que zero vai ser menor ou igual a essa derivada? Essa é do cálculo 1, Eduardo. F bola alfa é uma função de R em R, né? Beleza. Tem pontos de máximo aqui, se não é derivada. Isso, ela é um ponto de máximo na superfície inteira, então ao longo de qualquer curva também vai ser, portanto é isso. Tá bom? Então vamos lá. Agora aqui tem o truque clássico, né? Aqui eu tenho duas derivadas, eu consigo passar uma derivada para o lado de lá? E de onde que sai isso, né? Você sabe que alfa' por n, alfa' é tangente à superfície, n é normal, então isso aqui é zero. Deriva dos dois lados, você vai ter que alfa duas linhas n é igual a zero, mais alfa' n' é igual a zero. Então passa para o lado de lá, né? Fica menos. E o que é o n'? Pela regra da cadeia, isso é dm no ponto alfa de t aplicado no vetor alfa' de t. Tá bom? Quem que é alfa' de t quando t é igual a zero? É o próprio vetor v. Então, passando essa derivada para o lado de lá,
eu vou ter que alfa' de 0, que é o vetor V, menos, aqui vai ter um R multiplicando. Esse menos eu posso jogar para dentro do espertamente para obter exatamente menos dn aqui, né? Menos dn no ponto P0, que é o alfa de 0, calculado em V. Isso é menor ou igual que menos V por V. Agora, o que a gente faz? Estou com uma superfície no R3, e o que eu vou fazer? Eu vou pegar, se eu estou com a superfície no R3, a gente sabe que o shape é diagonalizável. Então, eu vou pegar V1 e V2, os autovetores. Isso aqui vale para qualquer vetor tangente, né? Menos dn no ponto P0. Então, aplicando isso para o V1, o que eu vou ter? Vou ter V1 menos R. Aí, o dn do V1, o que é? Se o V1 é um autovetor, isso é a curvatura principal no ponto P0, vezes o V1, desculpa. Isso aqui menor ou igual que quem? Posso pegar esses autovetores agora, eu posso escolher os unitários, né? Então aqui eu vou ter menos 1, estou no R3, né? Aqui, esse escalar pula fora, o que a gente conclui? Vou concluir que R... Não, peraí. Esse menos... Vou escrever isso do jeito bom aqui, né? Vai ficar R vezes menos dn. Bom, e aí o K1, curvatura principal, é o alto valor do menos dn. Então aqui, só para não ter problema com o sinal, isso vai sair R vezes K1 no ponto P0, isso é menor ou igual que menos 1. E, portanto, o K1 em P0 é menor ou igual que menos 1 sobre R. Tudo bem? Isso vale para o V2 também. Então eu posso trocar esse 1 aqui por I. Tá claro o que eu estou fazendo, né? E aí, feito isso, acabou, né? Quanto vale a curvatura gaussiana de uma superfície no R3? Exatamente o produto dos autovalores, né? O determinante da dn é o produto dos autovalores. Então, K curvatura gaussiana, isso é K1 de P0 vezes K2 de P0. Isso, os dois são menores do que 1 sobre R. Então o produto vai ficar maior ou igual que 1 sobre R ao quadrado. Então, que é maior que zero. Então, acabei de achar um ponto onde a curvatura gaussiana da superfície é positiva. Isso é muito legal, né? Quer dizer, o fato da curvatura gaussiana ser maior do que 1 sobre R ao quadrado quer dizer o quê? Que nesse ponto a curvatura gaussiana da superfície é maior do que a curvatura da esfera naquele ponto. É bem natural e intuitivo isso, né? Vamos dizer, a superfície, se aquele ponto é o ponto que está mais longe da origem em M, quando eu escapar um pouquinho desse ponto, a superfície vai ter que se curvar mais em direção à origem, e portanto, se ela vai se curvar mais, a curvatura dela vai ser maior do que a curvatura da esfera. Tá bom? Então, assim que você mostra isso, e de brinde, né, como um corolário disso, é um resultado forte também, a gente tira que não existe M, uma superfície regular, no R3 não, em R3, né, regular, em R3, mínima e compacta. Então já tem um primeiro fato a respeito de superfícies mínimas. Você não vai achar nenhuma superfície mínima que seja uma superfície compacta. E por que isso? Lembra do que a gente viu na aula passada, né?
quando você tem uma superfície em R3, ela sempre é diagonalizável e, portanto, o polinômio característico vai ter duas raízes reais distintas. Isso garante para a gente que o discriminante, quer dizer, não precisam ser distintas, pode ser a mesma, mas sempre vai ser diagonalizável. Então, o discriminante do polinômio característico é maior ou igual que zero, né? Quem que era o discriminante do polinômio característico? A gente viu isso. Era h ao quadrado menos k. Então, em cada ponto da superfície, vale isso, né? Qualquer que seja a superfície assim. Agora, o que a gente sabe? M compacta implica que esse cara aqui é positivo, né? Então, quando eu passar para o lado de lá, vai ficar negativo. Já era. Tudo bem? Então, isso aqui vai implicar, se a superfície é mínima, eu vou ter que menos k de p é maior ou igual que zero para todo p, em particular, k de p menor ou igual que zero para todo p em m é uma contradição. Né? Por quê? Porque a gente acabou de provar que tem que ter pelo menos um ponto de curvatura positivo. Então, isso é um jeito de ver. Outro jeito mais tonto, né? Vamos pensar assim, que vale bem no R3. Você pode escrever o H é a média desses caras, né? Bom, se isso aqui é zero, isso implica que K1 vezes K2 tem que ser menor ou igual que zero. E isso aqui é exatamente a curvatura gaussiana. Né? Então, toda superfície mínima forçosamente tem curvatura gaussiana negativa no R3. O que isso quer dizer? E em cada ponto eu vou ter uma vizinhança em torno desse ponto, de modo que a imagem a tua superfície vai estar um pouquinho de cada lado do plano tangente naquele ponto. Então, uma superfície mínima, ela se curva sempre em duas direções opostas em cada um dos pontos. Né? Então, legal. Vamos ver alguns exemplos, né? Não sei se eu vou conseguir terminar tudo isso aqui, mas a gente continua na aula que vem. Vamos pegar superfícies que sejam gráficos. Tá? Como é que fica um gráfico? Né? Eu vou ter uma parametrização do tipo x de uv igual a uv f de uv. Tá bom? Que é o que a gente chamava de uma parametrização de Monge, né? Se você fizer as contas, quer dizer, bom, tem que fazer todas as contas aqui, né? Quem que é o xu? 1, 0, del f del u. O xv é 0, 1, del f del v. Então você sabe calcular os coeficientes da primeira forma fundamental, né? O e vai ser 1 mais fu ao quadrado. O g vai ser 1 mais fv ao quadrado. E o f é o produto escalar dos dois, né? Vai dar exatamente del f del u, del f del u. Tá bom? E aí o ezinho, o gzinho, você precisaria calcular quem que é o vetor normal, produto vetorial desses dois caras, e aí você ia calcular o xuu por n. Esse cara é o ezinho, né? E faz o F'inho. Você também consegue escrever todo mundo aqui, o XUV com N. E o Gzinho, os coeficientes da segunda forma fundamental estão aqui, né? E você lembra que o H, quem que era?
Bom, tem um tipo causal aqui na frente, né? Agora, o ponto todo é que esse cara aqui é zero, né? Quando? Essencialmente, seu numerador é zero, né? E o εm não importa. Então, quando você vai escrever a equação das superfícies críticas, máximas ou mínimas, que são gráficos de funções, você vai cair numa EDP de segunda ordem, que é chamado uma EDP quase linear, né? Aqui, se você lembrar um pouco lá do cálculo 2, como é que era esse vetor normal, né? Tinha uma formulinha para ele, né? Era o gradiente da f, vírgula menos 1, né? Na hora de fazer essa conta aqui é moleza, vai ficar menos f1 menos fv e 1, né? Então o x, o u, ele vai ficar exatamente f, o u, o f vai ser o x, o v. Produto escalar com vetor normal vai dar derivada mista e esse aqui vai dar fvv. Aqui eu comi bola, né? Quando você toma esse produto aqui, tem que tomar um cuidado que o ezinho, ele é menos 1 elevado a ni aqui, né? Tem que tomar um cuidado. Porque se for tipo tempo a superfície, muda um pouquinho o produto interno, né? Então, dá isso aqui. E aí você vai ter a equação da superfície crítica para gráficos, né? Como é que ela é? Então, se você tem uma parametrização de Monge, uma superfície crítica nesse caso, vai ter que satisfazer a seguinte equação. Vou omitir o ponto de aplicação, né? Então, segunda derivada em u, que é o ezinho. Ezinho vezes gzão mais fv ao quadrado, menos duas vezes o finho fão. O finho era isso, o fão era isso, né? Da primeira forma. O finho da segunda forma é isso. E a última vai ficar fvv menos 1 ani, que é o gzinho, o ezão é o fd1 quadrado. Então, resolver uma EDP desse tipo, pelo amor de Deus, né? Equação de segunda ordem, não linear, né? A gente chama de uma EDP quase linear e você não consegue encontrar soluções rápidas. Agora, observação imediata, né? Você tem que f é uma função afim, né? Ou seja, AU mais BV mais C implica que o H é zero. Por quê? Porque as derivadas segundas todas vão se anular, né? E o que a gente mostrou? Que planos são superfícies críticas. Planos que são gráficos, né? São superfícies críticas. Gráficos. E aí uma coisa legal, qual que é o domínio dessa função, né? Todo o plano. E o mais legal de tudo é um resultado que a gente não consegue demonstrar agora, né? Ele depende de uns resultados que vocês vão aprender bem no curso de EDP no ano que vem, né? Semestre que vem. É o teorema de Calabi-Bernstein, né? Que diz que se você quiser um gráfico que satisfaça a equação das superfícies mínimas e essa função esteja definida no plano todo, as únicas soluções são essas. Tá? Então,
o gráfico de uma função de R2 em R suave e inteira, né? O que quer dizer inteira? Inteira quer dizer que ela está definida, não é que tem valores inteiros, né? Aqui definida em todo R2, né? O domínio dela é o R2 todo. Então, M tem que ser um plano, tá bom? Ou seja, F tem que ser uma função afim, né? E F satisfaz as superfícies mínimas. Então, o que acontece? Se M está contida no R3 ou M está contida no L3 e é de tipo espaço, então F é uma função afim, né? Como as acima. Ou seja, superfícies mínimas que sejam gráficos definidos no plano inteiro de tipo espaço têm que ser planos, tá bom? E aí uma pergunta natural é, você fala, bom, superfície no R3 tem que ser plano, no R4 você prova também que tem que ser plano. A pergunta é, qual é a dimensão, será que existe alguma dimensão onde o teorema de Calabi-Bernstein para de funcionar? Quer dizer, você ter uma função definida no Rn-1 inteiro, de modo que o gráfico da f seja uma superfície mínima e ela não seja uma função afim, é claro que se for uma função afim, vai satisfazer a equação. Agora, será que existem soluções dessa equação para hipersuperfícies, né, coisas que você parametriza com n-1 variáveis em Rn, de modo que seja um gráfico, é tipo x1, xn-1, f de x1, xn-1, definido no plano inteiro. Será que isso é sempre uma função afim, se ela satisfaz a equação das superfícies mínimas? Curiosamente, a resposta é não. Você consegue demonstrar isso para n até 6, e depois disso você começa a ter contra-exemplos, né? No R8 já começa a ter funções definidas no plano todo que são mínimas e não são afim, tá? O que eu queria mostrar é demonstrar esse teorema, como eu disse, envolve outras técnicas, né? Você vai precisar estudar princípio do máximo, coisas desse tipo, para fazer uma demonstração disso aqui. Não é o caso, não está no escopo desse curso, mas agora a gente também está meio em cima da hora, então na aula que vem a gente vai resolver essa equação para uma classe especial de funções, que são as funções radiais, né? Então, lembrando assim, eu estou sempre pensando nas minhas superfícies como um gráfico UV, e aqui eu vou ter um Z em função de U e V. Então, a métrica no L3, o eixo do tipo tempo é o eixo Z, né? Então, aqui no domínio da função é um R2 com métrica euclidiana mesmo. Então, eu vou procurar funções que dependam da distância em relação à origem, a distância euclidiana, né? Tá bom? Então, eu quero escrevi mouse, mouse. F de xy, sendo uma coisa que depende só de x e y, né? De x2 mais y2, ou seja, ela vai ser, eu vou querer procurar gráficos que satisfaçam a equação da superfície mínima de modo que as curvas de nível desse gráfico sejam circunferências no plano. A gente consegue resolver, eu vou fazer isso com vocês na aula que vem, eu tinha até preparado os gráficos, né? Vou mostrar hoje, mas a gente faz as contas e vê como elas são. Deixa eu tentar colocar
ver se aparece na tela para vocês. Só para a gente tentar entender melhor como são. Aqui tem umas expressões, a gente vai fazer a conta mesmo e ver que isso aí é o que tem que ser, tá? Vou tentar achar aqui a janela, essa, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero uma superfície que seja gráfico de uma função radial, ou seja, que as fatias por planos horizontais sejam círculos no R3, o que você tem é essa superfície aqui. E aí o legal é que você vai ver que ela justamente não está ela tá definida para todo x2 mais y2 maior do que 1. Né? Ela não pode estar definida no plano inteiro porque você vê que ela não é um plano, porque se ela tivesse definido no plano inteiro ela teria que ser uma função afim. Né? Então, e curiosamente você consegue mostrar que isso aqui é um catenoide. Tá? A gente consegue fazer uma continha e ver que essas funções aqui, essa metade aqui, por exemplo, é o gráfico de um cosseno hiperbólico. Tá? Então, no R3, essa é a classe de soluções para funções radiais. No L3, se você quiser uma coisa de tipo espaço, você vai ter uma coisa desse tipo. Tá? Ah, mas está definido no plano inteiro? Não. Quando você olha para a fórmula, você vai ver que justamente ela não vai estar definida na origem. Tá? Então ela é furadinha na origem, é um ponto singular ali. E se você quiser uma superfície, e você vê que ela é de tipo tempo, né? Olha o perfil dela. Tem uma simetria rotacional, então basta olhar aqui. As retas tangentes a essa curva são todas com inclinação menor do que 45 graus, né? Menor do que π sobre 4. Portanto, vão ser planos tangentes pouco inclinados, planos tangentes de tipo espaço. E se você quiser uma superfície de tipo tempo, vai obter esse copinho aqui. Deixa eu chegar mais perto para olhar melhor, né? E aí você vê também que ela, de novo, não vai estar definida na origem. E o que acontece aqui é que esses planos têm inclinação sempre maior ou igual que π sobre 4, essas retas tangentes, portanto os planos tangentes vão ser sempre de tipo tempo. Tá bom? Na aula que vem a gente faz essas contas, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Salvei já no GeoGebra isso, então a gente pega rápido. E vamos ficando então por aqui. O pessoal do vídeo, eu me despeço agora, já são 4 horas, hora de parar. E na terça que vem tem mais, né? Terça vai ser dia 26. Espero vocês lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau.